Hi ladies and gentlemen, bem-vindos ao canal Au Pair, o canal que ajuda você com informações sobre o au pair, sobre inglês, sobre cuidado com crianças. E hoje eu vou falar para vocês o porquê surgiu o programa, qual a história dele, quais são os pré-requisitos e quais os países que você pode pensar em ir. Então, primeiro, por que surgiu o programa? Ele surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, onde os países europeus estavam devastados, as famílias tinham que pagar mais impostos, o custo de vida estava mais alto e por conta disso as famílias de classe média a alta não conseguiam mais pagar uma babá ou uma pessoa que cuidasse da casa e das crianças. Ao mesmo tempo, a classe alta baixou para uma classe média e essas pessoas precisavam trabalhar para ganhar seu dinheiro e estudar também. Porque depois da Segunda Guerra Mundial, as mulheres queriam ganhar o seu salário, queriam trabalhar, queriam estudar línguas, né, ir para outros países, e isso começou a ficar mais comum. Em meio a toda essa mudança, foi que surgiu o programa Au Pair. Nós falamos au pair, mas na verdade é pronunciado au pair. É uma palavra de origem francesa que significa at pair or equal to. Equal to significa que é igual a. Então, por isso, a ideia do au pair é ser igual. Então, quer dizer que a pessoa que vai para o programa tem os mesmos direitos, os mesmos tratamentos, como se fosse alguém da família. A ideia, então, é vincular isso da cultura, então dessa troca cultural, a pessoa ir para outro país, aprender outra língua, que não seja a sua, para você ter uma troca cultural com a família que você está, tanto você aprender com eles, quanto eles aprenderem com você. Ao mesmo tempo, você trabalha com crianças, você tem essa experiência. O dinheiro que a au pair ou o au pair vão ganhar, na verdade, é chamado de pocket money. O que é esse pocket money? É considerado uma mesada. Então, não é um valor que você ganharia se você fosse uma babá, por exemplo, no país. As babás que moram em outro lugar, em outras casas, que não moram com a família, vão ganhar provavelmente um salário maior do que uma au pair. Então, é considerado como uma ajuda, como uma mesada semanal. Cada país tem um valor diferente e também cada família pode ter um valor diferente, a não ser que seja nos Estados Unidos. Os Estados Unidos já é regulamentado o valor de 195,75 dólares por semana, mas há países na Europa, por exemplo, que pagam 70 euros por semana, outros 120 euros por semana, então tudo depende de qual país você escolhe e também de qual família. As famílias podem diferenciar nos benefícios sendo famílias europeias, por exemplo. Então, na Europa, você tem que, na verdade, ter um contrato com a família e tudo vai depender do acordo que você faz. Mas, afinal, o que é uma ou um au pair? Um ou uma au pair é uma pessoa que sai do seu país e vai morar em outro país para morar com outra família, que seja de outra cultura, de outra língua, e mora com essa família, tem um quarto só dele ou dela, privativo, e fica dentre 3 meses até 2 anos, dependendo do país que você escolhe. Os Estados Unidos, por exemplo, você fica pelo menos 1 ano, você tem que se comprometer a 1 ano inteiro. Mas alguns países da Europa, você pode ficar só 3 meses. Depende tudo do acordo com a família. Os Estados Unidos funcionam um pouco diferente de todos os outros países. Então, nos Estados Unidos, o governo colocou regras, diretrizes que o programa tem que seguir. E, além disso, você, para ir como au pair, você tem que ter uma agência. Porque é a agência que vai emitir o documento que você precisa para o visto. E o visto é o visto específico de au pairs, que é o visto de intercâmbio. Então, por conta disso, ele é o mais regulamentado, digamos assim. Você tem regras e direitos a seu favor.
que você tem que ter uma bolsa de $500 para você fazer um curso que você quiser. Você tem que fazer 6 créditos nos Estados Unidos. Pode ser inglês, pode ser fotografia, pode ser artes, depende do que você quer estudar, não precisa ser o inglês necessariamente. Você trabalha até 45 horas semanais, o seu salário vai ser de $195,75 a semana. Você não pode trabalhar mais de 10 horas por dia, você tem que ter um fim de semana de folga por mês, 2 semanas de férias por ano. Quais as agências que fazem? Tem uma lista aqui com várias agências. Na verdade, são fechadas e limitadas a 15 agências. 2020 Care Exchange, American Professional Exchange, Apex, Agent Au Pair, American Cultural Exchange, que é a Go Au Pair, Au Pair for Me, Au Pair International, Au Pair in America, Au Pair USA, que é a Inter Exchange, Au Pair Care, Cultural Care Au Pair, que é com a EF, Cultural Homestay International, Euro Au Pair, Expert Group International, que é a Expert Au Pair, Great Au Pair, US Au Pair. Então, todas essas agências já são regulamentadas pelo governo, não pode qualquer agência fazer isso. Então, quer dizer que é um programa mais seguro. Nos outros países, o que acontece você não tem uma agência física, digamos assim. Você pode ter um site, um website, que faz então essa conexão com da família com a au pair. Você faz um perfil no site, por exemplo, Au Pair World, ele então mostra o perfil das famílias e você faz o seu perfil e você pode conectar com essa família em outro país. Isso acontece na Itália, na Espanha, na França, na Irlanda. É dessa maneira que você pode conhecer uma família e combinar com ela as coisas que vão estar inclusas como benefício, o que eles vão pagar, o que você vai pagar, se você vai pagar a sua ida até lá ou não. Então, digamos que os Estados Unidos é algo mais seguro por conta dessas agências. E os outros países você tem que ir um pouco mais independente, porque nem todos têm agências que fazem isso, mas sim websites que te ajudam a se conectar com uma família. E quais são os países que você pode ir como uma ou um au pair? Muitos. Na verdade, quase todos você consegue ir, quase todos os países desenvolvidos. Por que os países desenvolvidos? Porque nos países subdesenvolvidos, as famílias não necessitam tanto assim de uma au pair, porque a mão de obra de uma babá ou uma doméstica, na verdade, é baixo. Então, por conta disso, eles não precisam ter essa outra pessoa vindo do exterior para cuidar da família, das crianças deles. Então, tem também essa questão social. Então, vamos lá a lista. Você pode ir para os Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Irlanda, Itália, Espanha, França, Finlândia, Alemanha, Holanda, Austrália, Nova Zelândia, Turquia, Áustria, entre mais alguns. Tudo isso depende de você encontrar uma família no país, de você aplicar o visto neste país. Isso é uma coisa muito importante, porque não é só você achar uma família e pronto, você pode ir. Você tem que pedir essa permissão ao país. E com um visto que vai variar de acordo com o país. Então, os países, eles requerem coisas diferentes para você, documentos diferentes, diferentes formas de aplicar o visto. Então, por conta disso, vai tudo depender do país que você quer ir. Quais são os pré-requisitos para você participar do programa? Variam dependendo do país que você vai. Mas, para dar uma ideia para vocês, os pré-requisitos seriam você ter um nível legal na língua, um nível intermediário da língua do país que você está indo, mas isso pode depender também. Por exemplo, hoje eu estou na Itália como au pair e aqui o meu inglês é muito bom, mas o meu italiano é péssimo. E eu consegui isso por conta do inglês. Aqui as famílias italianas eu percebi que eles querem um au pair que é para desenvolver mesmo a língua inglesa e não o português,
e é uma troca, eu desenvolvo o italiano e eles desenvolvem o inglês. Então, pra mim tá ótimo. Então, a língua é um pré-requisito. Você tem ou não que ter experiências com crianças. É lógico que a família vai ver se você tem experiência com crianças. Um número X de total de horas trabalhadas com crianças, porque as agências dos Estados Unidos requerem isso. Mas os outros países, depende se a família está ok com você não ter nenhuma hora de experiência ou ter 1000 horas de experiência. Então, tudo vai depender da família nos outros países que não os Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre vai ser o diferente. A carteira de motorista, você pode ter ou não. Nos Estados Unidos, sim. Nos outros países, depende. Depende se a família vai precisar... O sino da igreja. Se a família vai precisar que você pegue o carro e vá levar ou buscar na escola, por exemplo. Mas tem famílias que você não precisa fazer isso. O ensino médio completo, e você teria que ter entre 18 e 26 anos para os Estados Unidos, mas para os outros países pode variar. Por exemplo, o Canadá, quando eu estava lá de au pair, depois de mim veio uma au pair que na verdade já tinha filho, ela veio das Filipinas e ela foi ficar como au pair na família que eu estava. Lá no Canadá, eles não chamam de au pair, eles chamam de live-in caregiver. Então, o Canadá é diferente e aceita outras idades. Então, tudo depende, eu vou falar mais sobre isso aqui num vídeo sobre cada país, mas saiba que sim, é possível você ter mais de 26 anos e você ser uma au pair, e sim, é possível você ser casada ou você ter filhos e você ser uma au pair em outro país que não seja os Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm essa regra. É isso aí, pessoal, dei uma visão geral sobre o programa au pair, de como surgiu. Eu vou falar mais sobre cada país nos próximos vídeos. Dá um like nesse vídeo, assina o canal, dá um like também na nossa página no Instagram. Se você tem algum amigo ou amiga que tem interesse no programa, manda para ele, porque vai ter muito mais informação relevante para vocês. E é isso, até o próximo vídeo e tamo junto!